Olá, turma, tudo bem? Eu sou Alexandre e hoje a gente vai falar mais uma aula sobre o Windows 8. E nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre backup, backup nas nuvens, gravações de dispositivos portáteis, ali pendrive, celular, essas coisas, gravação de CD, DVD e alguns aplicativos da web. Vamos lá. Iniciando pela parte de backup. A parte de backup é o quê? É onde que você guarda algum arquivo por segurança. Então, quando você pega as informações que estão no seu celular e guarda no seu computador, por exemplo, fotos, você está fazendo um backup para o seu computador. Você também pode fazer do seu computador para um pendrive, ou para um HD externo, para um CD ou um DVD, né? Então, a gente tem essas opções, ok? Nós temos a parte onde que você tem que conhecer um pouquinho sobre a diferença entre online e offline. Então, como que funciona? Quando você está online, significa na linha, significa que você está conectado à internet. Então, tem como você fazer backups online. Só que para você poder usar os seus arquivos, você vai ter que estar online para poder utilizar. E você tem a opção de offline, que seria o quê? Por exemplo, quando você guarda seus arquivos num pendrive, no seu computador, numa rede local, significa que você não precisa de um acesso à internet para poder pegar esses arquivos ou estar nesses arquivos aí. E com isso, a gente aprende um pouco sobre alguns detalhes, como, por exemplo, a diferença entre download e upload. O que seria isso? O download é quando você tira um arquivo da internet, das nuvens, como a internet, e manda ele para o seu computador ou para o seu celular. Isso você está tirando lá da internet e está fazendo para algo local. Agora, o upload é o processo contrário dele. Então, como que funciona? Quando você envia uma informação para a internet. Formas básicas de a gente entender isso é quando você baixa uma foto da internet, isso é um download, por isso que fala baixar, e quando você envia um áudio para o seu WhatsApp, envia para outra pessoa, você está fazendo um upload. Normalmente, quando a gente compra a internet, ela vem com um processo focado no download e o upload é um pouco mais baixo. É por isso que às vezes você tem uma internet extremamente potente, baixa tudo, assiste vídeo, tudo certinho, mas quando você vai enviar um áudio, ele demora um pouco mais, porque seu upload pode ser baixo. Nós temos aí agora a parte de gravação de CD, DVD, pendrive, essas coisas. Então, a gente tem que saber qual que desses vai utilizar de acordo com o espaço que a gente precisa. Então, quando a gente fala de arquivos de informações, a gente tem um peso, teria uma unidade de medida. Assim como quando a gente vai comprar, por exemplo, algum tipo de frios, nós temos o quilograma e nós temos o kilobyte. Entendeu? Nós temos unidade de medida. E no caso, para você assimilar legal, uma música de 4 minutos, mais ou menos, de acordo com a Apple, tem uma média de 4 megabytes, de 4 a 6 megabytes. Então, ela funciona assim. Você tem que ver o que você precisa. Por exemplo, se for pouca informação, você pode guardar no CD. O CD ele vem com 700 megabytes de informação, que dá, se você for gravar ele como CD de dados, umas 200, quase 250 músicas. Agora, se você for trabalhar ele como um CD de áudio, só vai fazer 22 faixas, 24, como é o tradicional. Nós temos o DVD. O DVD ele tem 4.7 gigabytes, que é o quê? São 1 gigabyte seriam 1024 megabytes. Então você tem no DVD uma capacidade de média de 6 a 7 CDs. Então por isso que a gente utiliza ele mais para filmes, vídeos longos. Por quê? Porque ele tem mais espaço. E nós temos o DVD Blu-ray, que é o quê? Que como ele é em HD, ele tem um peso bem maior, então você precisa de um DVD que tenha muito mais espaço. Um DVD Blu-ray ele tem 25 gigabytes. Tem algumas versões de DVDs que tem dual layers, que seria o quê? Duas camadas. Isso duplica o tamanho do seu item, do seu DVD. Então você ainda tem mais essas possibilidades caso você necessite. Fora isso, você tem o pendrive. O pendrive você utiliza para você gravar suas informações. Então, você tem pendrive de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8, 16, 32, 64 e assim sucessivamente. O pendrive tem uma recomendação que é muito importante, que você sempre compre ele em lojas. Porque quando você compra ele de pessoas assim na rua,
você pode comprar ele com uma memória flash que só trabalha por um dia. E seria muito chato você gravar tudo no seu pendrive e no outro dia você não ter nada. Então, o legal é que você compre numa loja de confiança, porque você está fazendo para um backup de arquivos seus, para você não perder um TCC do seu curso, entre outras coisas. Fora gravar tudo isso que eu falei, que seria CD, DVD, pendrive, você tem a opção de armazenamento nas nuvens. Então, você tem a opção do Drive da Google, o OneDrive, que seria da Microsoft, você tem a opção do Mega, que seria para você também guardar seus arquivos, Dropbox, ForShare. Então, você tem vários sites onde que você pode guardar seus arquivos. A maioria tem espaços gratuitos, mas você também pode pagar. Os que você paga são tamanhos que você vai utilizar se você tiver muito arquivo para guardar na sua parte online, né, nas suas nuvens ali. Então, o Google Drive, por exemplo, é um programa que você utiliza, ou um site, para você guardar seus arquivos. Você pode guardar música, pode guardar vídeo, pode guardar documentos de texto, planilhas, entre outros. Nós vamos ver agora alguns dos apps da Google, tá? Então, todos esses aplicativos que você precisa ter um login no seu Gmail, tá? Que é o Google Mail, para você poder utilizar. Normalmente a gente já tem, quem é usuário Android, porque você precisa de uma conta Android para você poder acessar o Google Play, para baixar os aplicativos, entre outras coisas. Fora isso, nós temos ali dentro dos aplicativos, quando você vai no Google Drive, você acessou ali, entrou, coloca no Google Drive, né? Aí você vai pedir seu e-mail e senha, vai abrir a primeira janela. Ele tem a opção de novo, e aí na opção novo ele tem a opção Docs, que seria o quê? Os documentos da Google. Então você tem um editor de textos, então significa que ele faz coisas similares à do Word, tá? Microsoft Word, e você consegue editar online. Quais são as vantagens de você editar seus documentos online? Tudo que você vai fazendo, ele já salva. Então, por exemplo, quando você está fazendo ele offline, você está fazendo ali no seu computador o seu TCC, que é de 4 horas de TCC. No meio do seu TCC, caiu um raio perto da sua casa e desligou tudo, e se você não tiver salvado, perdeu tudo. Se você está fazendo isso nos documentos da Google, automaticamente tudo que você vai fazendo, ele vai salvando para você. Então você não tem esse tipo de prejuízo. E ele ele tem uma parte que ele vai ficar aberto para você utilizar ele de qualquer lugar. Todo lugar que você logar com seu e-mail e senha, você vai conseguir o acesso. Nós temos a parte de planilhas do Google. Então, você tem igual o Microsoft Excel, só que online da Google, onde você consegue editar, criar planilhas, controlar e tem essa vantagem de salvar automaticamente e poder pegar em qualquer lugar com seu e-mail e senha. Nós temos a parte de formulários Google. Então, quando você quer fazer uma enquete para sua escola, você quer fazer umas perguntas de satisfação para sua empresa, essas coisas, você tem os formulários da Google, que é o quê? Google Forms, onde que você consegue fazer até uma prova para o seu curso, entre outras coisas, né? Então, você tem tudo isso nos formulários da Google. Nós temos o Gmail. O Gmail é onde que você envia o e-mail, né, para as pessoas, que é o Google Mail. E nele, quando você, por exemplo, clica no Gmail, você tem a opção de escrever. No escrever tem alguns fatores que são muito importantes a gente ver. Por exemplo, nós temos o CC e o CCO, que seria o quê? Com cópia e com cópia oculta. Quando você manda algo com cópia para alguém, você está enviando para você e ele está enviando com cópia, por exemplo, para o seu chefe. Entendeu? Se você colocar com cópia oculta, automaticamente ele vai mandar um para você, por exemplo, pode mandar com cópia para o seu chefe e você pode colocar com cópia oculta para o diretor da empresa. Para quê? Para o seu chefe ele não saber que outra pessoa está recebendo, entendeu? Esse com cópia oculta, as pessoas não sabem que foi enviado para ele, entendeu? Então nós temos esse recurso, tudo direitinho, e aí você consegue enviar o e-mail. Lembre-se sempre de usar um português formal, tá? Que o e-mail normalmente a gente envia na questão de trabalho ou quando você vai fazer alguma coisa solicitando algum reparo, algum problema que você teve em algum site, né, com compras, entre outras coisas. Então, verifique bem o seu português, porque é a sua carta ali que vai mostrar a sua imagem, tá? Tudo direitinho. Nós temos o aplicativo da Google que chama Hangouts. O Hangouts ele serve para você poder fazer videoconferências. Ele é muito bom e ele já vem normalmente o aplicativo instalado com o seu celular.
Então, você pode utilizar ele para fazer videoconferências, videochamadas. Você pode colocar 5 pessoas, 10 pessoas para conversar tudo junto numa mesma videoconferência. Então, seria muito legal que você tivesse um tempo e você conseguisse testar essas ferramentas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Façam os seus exercícios. Bons estudos. Até mais.